Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Pedro ainda está na casa de Cornélio. Ali estão Cornélio e seus convidados. Lucas, autor do livro de Atos, informa que o recinto está lotado e todos estão na expectativa de ouvir o que Pedro tem a dizer. Antes, porém, de iniciar o tão aguardado discurso, Pedro faz uma pergunta que se encontra em Atos 10, 29b. Cornélio, em nome do grupo, responde à questão. Desta resposta, extraímos 5 observações, das quais 2 foram apresentadas na semana passada. Hoje, finalmente, veremos as 3 que faltavam. Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. Feliz 2022! Faço votos de que neste novo ano você e sua família cresçam ainda mais na graça do Senhor Jesus e sejam ainda mais intensamente agentes de propagação do reino de Cristo aqui na Terra. Esse é o nosso primeiro Expresso Nova Cidade do ano. Não sei vocês, mas eu estou muito animado e espero que você também esteja ao ponto de ter como um dos seus objetivos para 2022 nos acompanhar por todo este ano, o que será para nós uma enorme honra, ok? Então vamos lá. Nosso texto de hoje é o mesmo da semana passada, Atos 10, de 29b a 33, que diz o seguinte: Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Na semana passada, vimos as 2 primeiras observações extraídas desta passagem. A primeira observação: a razão de Cornélio mandar chamar Pedro se tornou a razão de todos os seus convidados. A segunda observação: a oração de Cornélio foi respondida. A visita de Pedro era a prova viva disto. E qual seria a terceira observação? Seria a seguinte: Cornélio obedeceu prontamente ao comando do Senhor. Cornélio relatou a Pedro que recebeu uma ordem, um comando do anjo: mande buscar Pedro. E a resposta de Cornélio àquela ordem foi obediência imediata. Devemos lembrar que Cornélio, ainda que fosse temente a Deus, não era um discípulo de Cristo ainda. E mesmo não sendo um discípulo, ele demonstra prontidão diante de um imperativo de Deus. Este é o quadro típico de ordem dada, obediência imediata. Sabe o que é trágico? É ver em alguns dos que se intitulam discípulos de Jesus muita prontidão, mas para questionar os imperativos do Senhor, não para obedecê-los. Isso prova um esquecimento funcional do Evangelho, da gigantesca oferta de graça em Jesus, que é o impulso e a força que nos dirigem a uma obediência pronta e disposta à palavra de Deus. Por isso, a prontidão da nossa resposta positiva a Deus é diretamente proporcional ao tanto que a nossa mente e coração estão impregnados do Evangelho. Se não pregarmos, falarmos, nem lembrarmos constantemente do Evangelho, nossa obediência a Jesus corre o risco de ir se tornando tão lenta ao ponto de chegar no estágio da pronta desobediência. Quarta observação: Cornélio acreditava que Deus estava ali.
Para Cornélio, a presença de Pedro em sua casa era o que faltava para a visão se completar. Pedro chegou. A reunião ordenada por Deus está composta. Conclusão: se Deus arquitetou tudo aquilo, logo Deus estava presente ali. A reunião não se tratava de mais um encontro social. A reunião se tratava de um encontro santo e solene porque Deus foi o seu idealizador. Assim, naquele momento, a casa de Cornélio, de um lugar de habitação familiar, tornou-se um palco para a iminente manifestação do Deus Todo-Poderoso. A todo momento, estamos diante de Deus. Isso significa que a todo momento e em todo lugar estamos no palco das manifestações soberanas dele. É verdade, o culto cristão coletivo, por sua própria natureza, é o palco das manifestações pessoais de Deus. Mas elas não se limitam àquele ambiente. Portanto, se não há palcos públicos onde Deus não marque presença, nossa reverência prática a Ele não deve se restringir à reunião da igreja, mas deve abranger todos os lugares, todas as circunstâncias, toda a vida. Quinta observação. Cornélio estava ansioso para ouvir a voz de Deus. E não era para menos. Pedro estava lá. Pela visão, ficou claro para Cornélio que Pedro seria um instrumento de Deus para comunicar a mensagem de Deus para ele e todos os reunidos em sua casa. Esta cena faz emergir uma questão. A quem você tem ouvido? Essa pergunta é pertinente porque não faltam comunicadores, youtubers, instagramers, influencers que estão a todo tempo falando em nome de Deus. Você os conhece? Você acompanha a vida deles? Sabe do testemunho fora das câmeras? Em nossos dias, nós temos vivido uma inquietação doentia que nos faz buscar a todo custo e a todo momento ouvir as vozes que estão ecoando por aí. Talvez essa inquietação não passe de um desconforto que a preguiça impõe sobre nós, ao ponto de corrermos para as alternativas mais confortáveis e menos trabalhosas de ouvir um outro que supostamente fez o trabalho que nós deveríamos ter feito, ler e estudar a Bíblia por nós mesmos para ouvir diretamente de Deus o que Ele tem a nos dizer. Essa confrontação deve também fazer com que valorizemos os pastores e líderes das igrejas locais e das quais somos membros, para que nós valorizemos o trabalho árduo que eles vêm desempenhando ao longo de anos e que não tem sido captado nem publicado nas mídias sociais. Estas são as 3 observações que faltavam, todas elas oriundas da resposta que Cornélio deu a Pedro, que em silêncio e atentamente ouviu ao centurião. A resposta foi satisfatória? De alguma forma ela ajudou a Pedro a ter uma noção mais clara de tudo o que estava envolvido naquele encontro? E mais, muito mais importante, o que Pedro dirá em vista do testemunho de Cornélio? Essas são questões que eu pretendo responder na semana que vem, no próximo Expresso Nova Cidade. Temos então nosso encontro marcado. Até lá, se Deus permitir. Tchau!